Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. Olha, minha amiga, boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga também. Eu estou aqui pensando aqui com meus botões, né? Hoje eu estou com uma gravata vermelha em homenagem à alta de impostos que a presidente Dilma e sua equipe estão tentando fazer. E eu estou pensando aqui com meus botões que vai faltar espaço no programa de hoje para a gente discutir tanta coisa com o nosso convidado, o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e também nosso comentarista de política, professor Clodomiro Banvatti Júnior. Mas antes de cumprimentar o nosso convidado, eu quero só mostrar para você algumas manchetes de jornais. Olha só, dá uma olhada na capa da Gazeta do Povo desta sexta-feira. Levi sinaliza aumento de impostos e cortes contra novos rebaixamentos. Só para dar o crédito, a copa é do Wesley Marcelino, da agência Reuters, né? E também, né, na caderno Economia do mesmo jornal Gazeta do Povo, também desta sexta-feira, dia 11 de setembro, Levi aposta em impostos e cortes para impedir novo rebaixamento da economia. Vamos aqui para a Folha de Londrina. Rebaixamento da nota deve tirar dólares do país. E, mais uma vez, o ministro Joaquim Levy protagoniza a foto do jornal, né? A agência pode ter se precipitado, diz Levy. O cenário econômico vinha sendo falado desde o ano passado, todo mundo falando que ia mal, e a agência que se precipitou. O governo não faz nada errado, né? Mas isso também, uma coisa leva a outra. No mesmo dia 11, no caderno Vida e Cidadania da Gazeta do Povo, tropeços em série do governo recriam cenário de impeachment. Movimento parlamentar pró-impeachment é lançado no Congresso Nacional, né? E aí, em 15 dias, também a oposição quer pedir o impeachment da presidente Dilma e os parlamentares segurando o pichuleco, que é aquele boneco do presidente Lula vestido de presidiário, que é uma das alegorias desta nossa política brasileira. E para a gente fechar a nossa volta pelos jornais aqui, Dilma admite erros e se diz preparada para conduzir o país, também do jornal Gazeta do Povo. Enfim, professor Clodomiro Banvatti Júnior, seja muito bem-vindo, ótima noite. Obrigado, Luiz, boa noite. Eu fiz aqui uma salada de manchetes, né, para a gente começar esse programa de sexta-feira, uma salada de manchetes, mas que vão todas praticamente no mesmo caminho. A gente já vem conversando sobre isso aqui no Pauta em Debate com o senhor, e sempre a gente colocando que a crise não acaba, a crise perdura, e cada dia que passa a crise troca de lado, ora vai para o colo do PMDB, ora vai para o colo da presidente Dilma, ora o Michel Temer protagoniza uma fala que os outros não gostam, mas a crise não acaba, professor. Então, Luiz, eu acho que marcando esse início do programa hoje, você revela para o nosso telespectador o quê? O verdadeiro 11 de setembro brasileiro, né? Porque só tem notícia triste aí dentro, né? Notícias tristes e preocupantes em relação à nossa realidade, seja política e também econômica. E, de fato, o que nós temos hoje é uma sensação de que a crise ela vai perpassar ainda muito tempo e você não tem ainda as condições de encontrar um equacionamento, sobretudo do ponto de vista político, que possa dosar melhor o reequilíbrio da própria economia brasileira. Esse ponto fundamental, que o Brasil perdeu o grau de investimento essa semana, isso demarca e talvez acende uma luz entre os nossos políticos, que realmente agora nós temos que assumir, né, politicamente o encaminhamento dessa crise. E isso já vem sendo sinalizado, como você bem disse, desde o ano passado, pelos especialistas na área de economia, só que essa semana com um elemento mais importante. A Fiesp, a Firjan, né, os principais
nomes representativos do empresariado brasileiro, chamaram a atenção ontem de que, de fato, precisamos ter o quê? Precisamos ter um encaminhamento dessa crise, mas esse encaminhamento tem que ser feito pela política e que provavelmente a própria presidente ela não encontra mais as condições para fazer esse encaminhamento. Então são questões realmente muito graves e que colocam o quê? Colocam um cenário de grande instabilidade institucional para o país nesse momento. Esse mesmo capital brasileiro, as instituições que reúnem o capital, a Firjan, a Fiesp, a Federação do Comércio, tinham há poucos dias atrás concordado com a proposta do Renan Calheiros, da pauta positiva, né, dizendo que foi inclusive assim considerado uma vitória da presidente Dilma, né, perante o Renan com o Calheiros, ou seja, com a parte do PMDB, tentando dar uma sobrevida de governabilidade. Agora as instituições percebem que realmente isso não passou de mais uma jogada no nossa crise e que não deu resultado. Então, Luiz, essa manifestação do empresariado ocorreu exatamente há um mês. E naquele momento realmente teve uma sobrevida para a questão da governabilidade, eles sinalizavam a necessidade da governabilidade para poder equacionar melhor a crise econômica. Agora, nós tivemos durante esse percurso a perda do grau de investimento e acho que isso foi decorrente do quê? Do encaminhamento do orçamento de 2016 para o Congresso Nacional, um orçamento com déficit de mais de 30 bilhões. Então, acho que isso acendeu a luz vermelha, né, na atenção do empresariado, o seguinte, olha, o Brasil não é mais confiável e nós vamos começar a perder o quê? Perder capital. Vamos ter uma fuga de capitais do país. E para que o país possa segurar esses capitais aqui dentro, vai ter que aumentar juros, né? Porque não é mais confiável. E isso vai o quê? Vai endossar a nossa crise interna. Então, acho que o empresariado tem o quê? Tem a sensação de que a situação política do Brasil hoje, ela não está sendo capaz, sob a liderança da presidente Dilma, de equacionar satisfatoriamente o encaminhamento, né, um objetivo para sanar essa crise da forma mais rápida possível. Então, essa mudança é bastante significativa do posicionamento do empresariado nesse momento. Eu quero, inclusive, que o Giovanni faça a gentileza para nós. Aqui, ainda falando da folha política, eu achei muito interessante. E aí, minha amiga, só um parênteses aqui na nossa conversa com o professor Clodomiro Manvati. Os jornais, muitas vezes, eles conseguem, os jornalistas, os diagramadores, o pessoal do jornalismo, consegue passar uma ideia muito interessante quando na disposição das notícias no jornal. Não é só o que está escrito, muitas vezes é o que está escrito, mas também como está colocado. E aqui eu quero só que o Giovanni, que na verdade aqui em cima, né, tem aqui a manchete principal da página de política: rebaixamento não é culpa do Congresso, dizem Renan e Cunha, né? Mas logo aqui embaixo, né, no meio da página, duas notícias lado a lado. Olha só que interessante, lado a lado. Aqui, de um lado, Aécio diz que o governo está por um fio e Dilma sitiada. Olha só o termo que foi usado. Sítio é quando os inimigos, né, sitiavam a cidade para tomar, né, na guerra, em todas as guerras. E do outro lado aqui, na mesma linha, no meu outro dedo aqui, né, Lula minimiza a perda de selo e critica ajuste. Ou seja, abrindo a câmera, nós vamos ter as duas manchetes, uma do lado da outra, né? De um lado, Aécio dizendo que o governo está por um fio e Dilma sitiada, e do outro, Lula minimiza a perda do selo, diz que até há uma fala dele que foi reproduzida pelos jornais, que isso não significa nada. O PT, Lula, Dilma ainda resistem em assumir a culpa daquilo que é culpa deles? E aí está interessante, né, Luiz? Porque a Dilma, na verdade, teve que endossar na semana passada o ministro da Fazenda, o Levi, que tinha ali um anúncio possível da sua saída. Então, na medida que o PT assume o Levi, e agora vem esse discurso do Lula dizendo que o ajuste fiscal não é um elemento importante, que o rebaixamento da nota não significa nada, isso demonstra que é um desencontro do discurso no próprio PT. Né? E isso é um alarme para a sociedade, não só para a sociedade geral, mas também para o empresariado. Por quê? Porque o governo não tem um discurso unificado apontando a direção da saída. E se você olha do outro lado, como você mostrou a matéria do Aécio, também há um desencontro da própria oposição. Por quê? Porque o Aécio fala de sitiamento e não assume de fato, como nós dissemos no encontro passado aqui, não assume de fato que a bandeira da insatisfação social. Nos bastidores, ele está apoiando esse grupo que essa semana se articulou dentro do Congresso Nacional para pedir o impeachment da presidente. Mas ele, em si, não aparece publicamente fazendo essa defesa. Ele apoia nos bastidores, mas não assume. Então, a oposição também tem que se encontrar e apontar com muita clareza para a sociedade, para o empresariado sobretudo, qual é o direcionamento que eles estão pretendendo também.
Mas para a pessoa que está lá nos assistindo, para o nosso amigo, para o cidadão comum, assim como nós, que não faz parte da política, que não é empresário, que não tem capital, que é assalariado, que trabalha na indústria e está preocupado porque a fábrica está tendo menos encomenda e de repente está começando a mandar embora. Aqui na região já tem fábrica começando a diminuir turno de trabalho, não só em São Bernardo do Campo, não é só em Curitiba, mas aqui na região já está acontecendo isso, para que nossa amiga que trabalha no shopping, que trabalha no comércio, que é balconista, enfim, nós brasileiros comuns, que não temos aí o poder, né, de melhorar a economia, ou não temos o poder de melhorar a ação do governo, não fica parecendo, professor Clodomiro, que para nós brasileiros comuns não fica parecendo que o governo não se encontra e mentiu um monte no processo eleitoral do ano passado, até para ganhar a eleição e agora a conta chega salgada no bolso, mas também que a oposição também faz um jogo que não é necessariamente um jogo para ajudar a população, é um jogo só para tomar o lugar. Não gera um descrédito total? Luiz, existe um constitucionalista americano chamado Bruce Ackman, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que a política ela tem dois momentos. O momento de política constitucional e o momento da política normal. Eu acho que nós estamos começando a viver, em razão da crise, o momento da política constitucional. Veja, no momento de normalidade, os partidos estão funcionando, cada qual buscando os seus interesses de grupo, apresentando para a sociedade a cada 4 anos uma plataforma mínima de direcionamento de governo. Enfim, as coisas estão funcionando. Nós, cidadãos, votamos e voltamos para nossas casas, para o nosso trabalho e a política está acontecendo. Agora, nesse momento, não dá mais para fazer dessa forma, ou seja, nós precisamos um pacto para poder o quê? Para poder colocar o país nos trilhos. E esse pacto vai além da estrutura da política partidária, né? Eu acho que isso envolve hoje uma necessidade que os partidos, sobretudo os líderes políticos no país, nós temos nomes bastante significativos, que pudessem ter o quê? Ter a consciência de que o país precisa se encontrar novamente. Né? Agora, esse pacto ele tem dificuldade de sair porque o PT ficou 13 anos no poder fazendo um discurso maniqueísta, nós contra eles, o bem contra o mal. Então, hoje tem uma dificuldade muito grande de reunir as forças, inclusive da oposição, para que nós possamos sentar na mesa de forma republicana e apontar o caminho e o direcionamento que nós queremos para tirar o país da crise. Né? Então, a população, no modo geral, ela tem sim um contributo na medida que ela possa se envolver um pouco mais, olhando, reclamando, né, clamando por essas mudanças. Sobretudo que nós já vimos aí essas manifestações populares, é um aspecto positivo que chama a atenção da estrutura política brasileira para que nós possamos equacionar da melhor forma possível esse momento de crise que nós estamos passando. Então nós não estamos vendo um momento de política normal, é um momento de política que envolve o quê? Que envolve levar a discussão do debate além das estruturas partidárias. Né? Agora, eu não sei se de fato o PT e os líderes da oposição teriam condições nesse momento de fazer esse pacto. E aí a pergunta que não quer calar, que está aqui, ó. A tia Constantina está me soprando aqui na orelha. Está fazendo falta grandes estadistas como Ulisses Guimarães, como Tancredo Neves, nessa hora aqui no país? Eu acho que nós, de fato, minamos a possibilidade de criação de grandes lideranças, até porque esse modelo, e eu já disse isso, esse modelo de governabilidade pelo presidencialismo de coalizão, ele foi sufocando, ao longo dos últimos anos, ele foi sufocando o processo de polarização no debate político brasileiro. Ou seja, se você olha o que foi os 8 anos do governo Lula, você teve um processo intenso de sufocamento da própria oposição. Significa o seguinte, o sistema político ele não absorveu a polarização, ele não absorveu a tensão, o debate, que é o elemento essencial da democracia. Né? Nós criamos o quê? Nós criamos uma ficção de que a política pode sustentar o quê? Por uma base alastrada, né? Uma base ampliada, alastrada, sobre o quê? Sobre o poder de um partido. Olhando por essa perspectiva, Luiz, dá a impressão seguinte, o PT criou um condomínio de poder onde sufocou a oposição e agora nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a tentativa de troca do síndico desse condomínio de poder. Né? Ou seja, o PMDB está flertando a possibilidade de se transformar em síndico, mas não necessariamente o quê? Um debate ampliado em que essa troca de poder esteja de fato ocupada ou preocupada de pensar o país. Mas faz falta o Ulisses Guimarães e Tancredo Neves nessa hora. Um grande líder, eu acho que Fernando Henrique talvez fosse isso, mas grandes líderes que não tenham aí mácula, que não teriam mácula, que não têm denúncia, que não estão denunciados e que poderiam capitanear
esse grande acordo, grande esforço de salvação nacional? Se a gente olhar no atacado, eu talvez diria aqui, olha, Lula, FHC e Temer. Eu acho que seriam 3 nomes bastante significativos para iniciar um debate mais republicano, né? Eles tiveram uma participação na condução do país, os 3 partidos, né? E o PMDB sempre nessa tentativa de uma catalisação entre a polaridade posta entre PT e PSDB. Então, acho que a partir desses 3 nomes nós poderíamos iniciar um debate mais republicano. Agora, a questão é saber se eles estão dispostos a isso. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial. A conversa está muito boa, eu pelo menos estou gostando. Daqui a pouquinho a gente continua com o professor Clodomiro Banvart Júnior aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e nosso comentarista de política, professor Clodomiro Banvart Júnior. Estamos falando aqui da situação que está bastante crítica lá no governo federal, mas a situação pode ficar ainda pior. Sabe por quê, meu amigo? Até agora, quando eles discutem os problemas em Brasília, né, quando as agências, como aconteceu com essa agência Standard & Poor's, rebaixa a nota do Brasil, muitas vezes isso não chega de imediato até no seu bolso. Mas alguns jornais publicaram durante a semana a ideia do governo federal em aumentar impostos. O governo avalia subir a CID, que é a contribuição sobre combustíveis, o IPI e o IOF, e também alguns falam do imposto de renda. Claro que para cada anúncio há sempre um desmentido, né? Então, o jornal, um fala e o outro do governo vem e desmente. Me lembra um pouco quando nos anos 80, quem é um pouquinho mais idoso vai lembrar disso, durante o governo militar, né, o ministro da Economia, na época o Delfim Neto ia para a televisão e falava assim,
pode ficar tranquilo que não vai subir a gasolina hoje. Todo mundo corria para o posto, porque ia subir, e subia. Né? Quando o ministro falava que não ia subir a gasolina, corre para o posto, enche o tanque, porque vai subir, e subia. E a gente está vivendo isso no governo Dilma. Né? Um ministro fala que tem que aumentar impostos, né? Que não adianta só fazer cortes, e aí o outro vem e fala, não vamos aumentar não. Mas Joaquim Levy, como disse o nosso comentarista, está fortalecido no governo, né? Depois de quase cair, e está dizendo em aumento de impostos para evitar novo rebaixamento. Agora estão dizendo que a culpa é do rebaixamento. Mas, de qualquer forma, como você disse, professor, um orçamento com déficit de 30 bilhões, que foi mandado para o Congresso, tem que sair de algum lugar. E a saída mais fácil, e também dizem os analistas, o governo só consegue cortar 2 bilhões, não consegue cortar mais. Os outros 28 vão sair do couro do povo brasileiro mais uma vez? Então, Luiz, se na nossa casa nós ganhamos 3 e gastamos 4, precisamos fazer um ajuste interno. O governo, ele acaba o quê? Para fazer o ajuste, ele transfere isso para nós, a população. Agora, tem um elemento bastante significativo que transpassou aí a semana, é que o próprio Congresso Nacional já sinalizou que não vai aprovar mais impostos, o empresariado também está num movimento contra o aumento de impostos, então o governo, como você disse, o Levy está fortalecido no governo, mas o governo está enfraquecido diante da sociedade e também diante do próprio Congresso Nacional. Então, no Congresso Nacional, teria muita dificuldade hoje a aprovação de qualquer aumento de impostos. E aí você cria novamente o quê? Esse problema do ajuste que nós temos que enfrentar. Se o governo precisa, de um lado, arrecadar mais dinheiro via imposto, mas o Congresso não aprova, então você tem o quê? Você tem um impasse na equação desse problema deficitário para o governo e uma extensão da crise econômica levada aí para frente. Mas alguns impostos não dependem do Congresso. Por exemplo, mexer em alíquota não depende da aprovação do Congresso. É um ato que é da discricionariedade do governo federal, do Executivo. Então, por exemplo, estão falando em aumentar o imposto de renda à pessoa física, né? E aí a classe média vai pagar a conta mais uma vez, para aqueles que ganham aí um pouquinho melhor, na faixa de 4, 5 mil reais por mês, de 27,5% hoje para 35%. Um aumento cavalar no imposto de renda, que já é um dos mais altos do mundo, 27,5%, iria para 35%. Outra proposta é aumentar a CID, que é a contribuição sobre combustíveis, de 22 centavos atuais por litro de gasolina para 60 centavos o litro de gasolina. Ou seja, só com esse aumento o litro da gasolina subiria mais de 40 centavos, né? Mais de 40 centavos até por efeito em cascata. Ou seja, e isso, é claro, vai ter um efeito na economia. Quando você sobe a gasolina, você sobe tudo. Mais uma vez, e mesmo isso não depende do Congresso, o governo pode fazer, tirar o couro da classe média através do imposto de renda, tirar o couro de todo mundo através do aumento da gasolina, e ainda fala-se de aumentar o IPI das indústrias brasileiras que já estão aí à beira do precipício, na UTI, e ainda vai aumentar o IPI, é um tiro no pé. De fato, você tem razão. Quando você fala de alíquota, isso é poder do Executivo e ele pode fazer isso sem vinculação com o próprio Congresso. E acho que uma coisa também interessante no que você chama a atenção é que o aumento do imposto de renda, ele teve esse aumento lá no passado, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que foi de 25 para 27,5. E também era no momento de crise e que precisava de um certo ajuste, porque o governo precisaria arrecadar mais. Então é interessante que a questão do aumento de imposto no Brasil, ele vem para sanar um momento de crise, mas ele permanece. Para sempre. Para sempre. Né? Então é de fato uma demonstração que nós não temos um planejamento tributário, um planejamento do Estado a longo prazo, no sentido que a gente possa, nos momentos de tranquilidade, voltar a um estabelecimento mais razoável para que a população não seja tão violentada com o pagamento de impostos e, sobretudo, a indústria, né, que ela possa ter uma maior competitividade pagando também menos impostos. Então, é uma demonstração de que o Estado ele não se planeja, né, ele não se organiza e ele acaba sempre atuando para apagar incêndio, mais ou menos que nós estamos vendo de quarta-feira para agora, né, o governo tentando correr atrás desse rebaixamento do grau de investimento. E, na verdade, professor, mas o que eu quero chamar a atenção sua, minha amiga, e nessa nossa análise, é que a coisa, ela estava em Brasília, mas ela está chegando muito perto da casa de cada um de nós, né? A conta dessa crise já chegou, na verdade, se a gente for pensar bem, no aumento da energia,
aumento dos combustíveis que já aconteceu, mas agora a conta da reeleição, e eu acredito particularmente essa conta toda ao processo de reeleição, ao projeto de reeleger a presidente Dilma, e com isso a não adoção de medidas econômicas devidas no momento oportuno, que ou seja, antes da eleição, essa conta está chegando, já chegou uma parte, continua chegando, e a gente tem medo de perguntar onde ela vai parar. Isso não pode gerar uma insatisfação ainda maior na população? Não, com toda certeza. E acho que além dessa insatisfação que é generalizada, dessa falta de perspectiva que nós temos hoje no horizonte, acho que o outro problema agravante é que nós não estamos conseguindo equacionar a crise política. Então veja, essa semana teve um grupo de congressistas se organizando para que pudesse fazer o pedido de impeachment da presidente. Agora veja bem, Luiz, nós estamos no impasse. Se o Congresso Nacional entrar por esse caminho do impeachment, o impeachment ele gera o quê? Ele gera um desgaste político de nada mais, nada menos que uns 6 meses, porque o impeachment não é uma coisa rápida. Então nós vamos focalizar a energia do Congresso por uma questão política e nós não vamos dar atenção, o Congresso não vai funcionar adequadamente para responder à questão da crise econômica. Né? Então, nós vivemos uma situação bastante complicada, porque se nós tivéssemos um governo forte que pudesse apontar o direcionamento, e ainda que a população pagasse num curto prazo aquilo que o ministro Levi disse ontem, né? O imposto para tentar equacionar a economia, e você soubesse que no ano que vem nós voltaríamos ao normal, é uma coisa. Agora, nós não temos nenhuma previsibilidade, o governo não tem um discurso unificado, cada um está dando um tiro para um lado, e você tem o quê? Essa instabilidade do governo nesse momento, que pode o quê? Pode redundar numa discussão que vai afetar a nossa institucionalidade por mais de 6 meses, e você não sabe se depois, caso ocorra o impeachment, nós teríamos força política para reorientar a questão econômica no país. Porque a economia hoje é uma questão urgente, né? Ela não vai esperar. Né? E a política ela é mais morosa. E se nós entrarmos pelo caminho da política, nós não vamos conseguir, do meu ponto de vista, equacionar rapidamente a questão da crise econômica. Aliás, a pergunta que não quer calar, eu tenho certeza que você faria, se estivesse aqui, meu amigo, é a seguinte: tá bom, o governo da presidente Dilma está sinalizando em aumentar impostos e tudo mais, tudo que nós estamos falando aqui. E se fosse o Temer no lugar dela, ou o Aécio, ou o Fernando Henrique, ou o bispo de Sorocaba, teria alguma coisa diferente para fazer ou seria exatamente a mesma coisa? E aí que está, né, Luiz? Porque essa política do ajuste fiscal do Levi, para muitos, é justamente o quê? A política da oposição. Quer dizer, a perda da confiabilidade da presidente é decorrente de adotar uma política econômica que não era dela, que não estava na plataforma eleitoral dela. Então, muito provavelmente, nós estaríamos o quê? Nós estaríamos com a oposição tendo esse mesmo tipo de ajuste fiscal ou, talvez, quem sabe, de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz, até porque nós teríamos o quê? Nós teríamos a confiabilidade do próprio Congresso Nacional para fazer esse tipo de ajustes. Veja, você mostrou no jornal, nem o Renan e nem o Eduardo Cunha querem assumir, né, o rebaixamento do grau de investimento do Brasil. Agora, se nós olharmos no primeiro semestre, qual foi o papel do Congresso Nacional naquela hiperatividade legislativa? Aprovava algo do ajuste, mas abria a torneira para algum segmento, né, endossando ali o aumento de gasto do próprio governo federal. Então você tem o quê? Você tem uma falta de visão estrutural, né, da economia e de como que a política poderia contribuir para esse tipo de equacionamento, que nós não estamos vendo. Então ninguém quer assumir a responsabilidade, mas nós temos o quê? Nós temos um complexo de pessoas envolvidas que são, de certa maneira, corresponsáveis desse desajuste que nós estamos vivendo nesse momento. E é claro, né, vou insistir um pouquinho, mesmo que haja o impeachment, e ainda que fosse rápido, ou que houvesse a renúncia da presidente Dilma, se ela falou, não, ninguém quer, eu saio, também não haveria uma solução mágica para a economia. O caminho é doloroso. Eu vejo que o caminho é doloroso e também nós não teríamos nenhum tipo de certeza, nenhum grau de certeza do tipo de coalizão que se formaria a partir de então. Né? Eu não vejo que, com a estrutura política como nós temos hoje, que nós teríamos uma atitude republicana a curto prazo que pudesse congregar um direcionamento eficaz para solucionar a crise econômica. Né? O que nós temos, de certa maneira, é um desajuste nesse condomínio de poder e que nós estamos vivenciando o quê? Esse processo de troca de síndico. Então, se o PMDB assume esse papel de síndico, será que ele teria o endosso, por exemplo, do PSDB e de toda a oposição? Não sabemos até então. Então fica aí um quadro bastante
obscuro pela frente e que cria certamente um desânimo muito grande em todos nós, em toda a população. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior aqui no Pauta em Debate. Eu sei que você saiu mais preocupado agora do que quando começou o programa. Pois é justamente para a gente analisar a situação e que a coisa realmente não está bonita. Professor, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, e que nós não fiquemos aqui como profetas do Apocalipse, né? É verdade. Tomara que a coisa melhore. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu quero compartilhar com você um convite que chega para a gente, mas também está aqui no Jornal Folha de Cambé. A Prefeitura de Cambé, aqui, inaugura escola de profissionalização no dia 13, no domingo. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, a Prefeitura de Cambé inaugura a Escola de Capacitação Roberto Alexandre Sardi, construída ali no Jardim Casa Grande, próximo ao Jardim Tarobá, na cidade de Cambé, na região do Cambé 2. Uma escola muito bonita que a Prefeitura de Cambé entrega no próximo domingo, agora dia 13, às 9 da manhã. E, é claro, toda a comunidade está convidada. É uma excelente iniciativa, é a primeira escola profissionalizante da cidade de Cambé. Quero também deixar aqui o espaço do programa Pauta em Debate para todas as pessoas e instituições citadas na matéria de hoje, nossa entrevista. É claro, está à disposição do PT, do governo federal, da presidente Dilma, do presidente Lula, do PSDB, do Aécio, do PMDB, do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros. É claro que eu sei que eles não virão aqui, né? E nem vão mandar intermediários também, ninguém vai vir. Mas o nosso papel é deixar à disposição, minha amiga, até porque democraticamente o espaço está aberto à discussão. E, claro, me contemplo também, né, com aqueles que discordam da posição da nossa editorial do programa. Eu também não quero ser dono da verdade, pelo contrário, a gente está aqui para aprender cada vez mais. Mas já há algum tempo, os nossos convidados, o professor Clodomiro Banvart Júnior, o economista Marcos Gabriel, né, que aliás faz tempo que não vem aqui, mas sempre falou muito durante o ano passado das dificuldades da economia, como a economia estava ficando complicada. A gente vem há muito tempo batendo nessa tecla, na questão de que é importante que o país tenha governabilidade, sim, mas que a economia esteja em dia, até para que você não pague a conta dos erros do governo, que é o que está aparecendo, o que está acontecendo agora. Afinal de contas, a sua tarifa de energia subiu e subiu cavalarmente, a tarifa de água subiu e subiu cavalarmente, a gasolina no começo do ano subiu bastante e agora falam em subir de novo a gasolina, em cobrar imposto de renda maior de quem paga imposto de renda e ainda majorar, por exemplo, o IOF, majorar o IPI das indústrias, que vai acabar também gerando mais desemprego. Tudo isso numa situação onde as empresas estão preocupadíssimas, notícias de desemprego nas montadoras, nas grandes empresas também, notícias de demissão, e isso, é claro,
deixa você e toda a sua família bastante preocupada. Então, deixamos espaço à disposição de todos citados, até para concordar ou discordar. Nós queremos fazer o debate, mas, sobretudo, levar para você um pouco dessa opinião, um pouco desta visão, para que você possa, inclusive, também defender você e sua família das dificuldades que estão acontecendo. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Um ótimo final de semana para você. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.